Boa tarde. Vamos lá. Bom, vou contar um pouco do meu testemunho, do que eu tenho aprendido. É, Eu nasci numa família muito simples, mas espírita. Então, desde criança, eu sempre tive algo diferente de todo mundo. Eu via pessoas mortas, eu via espírito, né? E eu achava que aquilo ali era pelo fato de vir dessa família espírita. Só que eu era muito perseguida. Eu era uma criança odiada, uma adolescente odiada. Eu falo assim, quando eu vejo José do Egito, José do Egito, ele fala um pouco de mim, que hoje eu sei. Eu tô até sorrindo, realmente. Quando você tem verdadeiramente o Espírito Santo e você aprende, você consegue colocar o que eu posso te dizer a verdade do que tudo que você passou não foi pro teu sofrimento, não foi para você revoltar com Deus ou revoltar com Cristo ou com a pessoa que te fez mal. Então eu era muito, mas muito rejeitada dentro da minha casa. Eu era uma criança rejeitada, apanhava de ficar. Fala assim: olha, gente, apanhar me ensinou, que talvez hoje eu seria uma outra pessoa. Hoje eu poderia ser uma ladra, porque nessa parte eu acho que a minha mãe, eu acho que na parte foi Deus mesmo já me ensinando. Então eu vou dizer para vocês. Quando o Senhor diz que a gente tem que se arrepender dos nossos pecados, então eu vou te dizer como que é. O nosso pecado, a gente desde criança, você aprende que é certo, que é errado. Só que você não sabe bem, porque você anda com amigos, tem aqueles amiguinhos que roubam, tem aqueles que fazem coisa errada, né? Só que eu era diferente, tudo eu contava para minha mãe. Então eu era muito, eu falo assim, eu sempre fui de falar a verdade desde criança. Então eu contava tudo para minha mãe. Só que a única coisa que eu não contei para minha mãe foi quando eu tava com 11 anos, que naquela época as pessoas trabalhavam, né? Começava já a trabalhar de empregada desde criança. E eu comecei a trabalhar, ajudar, né? Porque uma criança, ela sabe fazer o quê? Ela tá aprendendo. E eu fui. E eu nem sabia por quê, mas eu tive que parar de estudar e trabalhar. E a minha patroa largou, a senhora, ela tinha largado um talão de cheque em cima do armário. Pra, pra ela, acho que ela já largava assinado pros filhos. E eu vi. E naquela época eu tinha amizades que me ensinaram a roubar. Pega. E aquilo ali começou, assim, pegar chocolate, coisas no mercado. E sempre estava junto, pega aí, pega aí. E você sendo criança, você vai atrás dos outros, né? E eu fui. Pegava chocolate tremendo de medo. E do cheque eu peguei. Tirei uma folha do cheque da mulher. E estava assinado. Eu não sabia preencher, uma amiga minha preencheu. Fui, gastei na época, era muito dinheiro, acho que 250 cruzeiros. 250 mil cruzeiros era na época. Porque naquela época o dinheiro não tinha muito valor. E eu dei o dinheiro para minha amiga. Gastei um tanto e guardei. Só que essa amiga tinha uma mãe. Ela não era igual às outras amizades que eu tinha.
E ela contou para a mãe dela. E a mãe dela fez ela vir me devolver o dinheiro. E a minha casa que eu morava, a janela ficava no alto. E eu, criança, estava embaixo. A minha mãe, eu não vi. Ela estava em cima ouvindo tudo. E a minha mãe me batia. Mas batia mesmo. Mas merecia, né? Fazendo umas coisas dessas, tinha que apanhar mesmo. E ela e a menina veio e falou: ó, minha mãe mandou te devolver, que não pode, que tá errado. Tá bom. Não, mas eu te dei. Eu queria tirar, eu queria dividir a minha culpa com ela. Eu queria fazer como as outras estavam fazendo comigo. Não, fica. Pega o dinheiro. Eu não quero dinheiro. Ela falou: não, minha mãe mandou te devolver porque é errado. E nisso, a minha mãe falou: o que foi que você fez? Que dinheiro é esse? Eu só olhei para cima e disse: mãe, a senhora promete que não vai me bater? A senhora promete que não vai me bater? Aí eu contei. Ela falou assim: não, não vou te bater não, mas você vai lá, na casa da mulher, e você vai contar tudo o que você fez para ela. Fui chorando. E as que me ensinavam a roubar foram junto comigo. Cheguei lá, chorando. A mulher: o que foi? O que aconteceu? E eu contei. Ela falou: como que você fez isso? Eu falei: é lá, ó, tá o cheque lá. Foi lá que eu peguei. Aqui tá o dinheiro da senhora. E a minha mãe mandou a senhora passar, que ela vai ver como que ela vai pagar o que eu gastei. A minha mãe me ensinou algo que eu não vou esquecer nunca. Mas ali já era Deus. Minha mãe ficou amiga dessa mulher. Pela honestidade que a minha mãe tinha. Isso porque a minha mãe era mãe solteira. E foi muito difícil lembrar disso agora. Mas o verdadeiro arrependimento é esse. Você confessar a verdade. Quando você fala a verdade, você se liberta. Passei durante muitos anos com medo que as pessoas iam achar que eu era uma ladra. E eu nunca mais fiz isso. Só que era o Senhor me ensinando. Era o Senhor já me ensinando a ter caráter. Aí eu. Só que eu era muito rejeitada. Tinha hora que a minha mãe tinha um ódio de mim. Que conforme eu fui indo, nunca mais mexi nunca mais. Aí eu fui trabalhar em cerâmica. Minha mãe do nada avançava em mim com as unhas e dizia: eu te odeio, eu te odeio. Eu não entendia. E de repente minha mãe estava carinhosa comigo. E em tudo na vida, ela me ensinou a ser verdadeira. Então, em tudo que eu passei, foi o Senhor me capacitando. Porque eu tinha sonhos. E acontecia. Eu via mortos e eu achava que eu era espírita. Não. Eu via demônios e eu achava que aquilo ali era normal. E não era. Eu, na adolescência, já comecei a beber, mas eu bebia champanhe. Champanhe. E era a única coisa que eu bebia.
Aí eu fui um tempo trabalhar de empregada, eu tava com 16 anos, depois que eu saí da cerâmica. Eu fui para outra cidade trabalhar de babá. Ali eu não, ali fui como o José, gente. Eu saí da minha casa, eu tinha uma sacolinha de roupa que eu acho que tinha 4 peças. Cheguei para trabalhar lá. Eu vou dar o testemunho. Só que eu não vou falar nomes, mas eu vou dar o testemunho verdadeiro. E eu fui trabalhar. Minha patroa era uma mãe. Me levou numa loja. Comprou tudo quanto foi roupa, sapato. Me pôs para voltar, me colocou para estudar de novo. Eu fiquei 2 anos lá. Se ela assistir esse vídeo, ela vai saber do que eu tô falando. O marido dela começou a dar em cima de mim. E eu vim e contei pra minha mãe que o marido dela tava dando em cima de mim. E minha mãe ligou lá e pediu pra mim vir embora. Só que eu não tive coragem de contar pra minha patroa, que era tão boa. E eu era moça ainda. Eu não tive coragem de contar pra ela. Eu preferi vir embora. Para não virar amante do meu patrão. Porque eu tava com 18 anos e era virgem. E E ela era uma mãe tão maravilhosa pra mim. De lá eu vim com 3 sacos de roupa nova, sapatos. Eu parecia uma filha de rico. Pra mim não trair a minha mãe. Que ela pra mim foi uma mãe. Verdadeiramente. Eu e vim pra cá, voltei pra minha cidade. E arrumei outros trabalhos. Também arrumei outras mães, né? Porque para minhas patroas, gente, nunca foi minhas mães. Eu nunca fui patroas, não, foi sempre mães. Elas me corrigiam, elas eram umas pessoas maravilhosas. Por isso que eu falo de José do Egito. José podia ter cedido a mulher de Faraó, né? Mas ele não. Ele veio embora. Ele não cedeu, só que ele foi preso, né? Eu fiz ao contrário. Eu vim embora. Aquela vida humilde. Para passar pelas provações que eu tenho. Depois disso, eu fui vivendo a minha vida. Quando eu me perdi. Me perdi verdadeiramente nesse mundo. Como todo jovem se apaixona e eu, muito curiosa, eu nunca fui macumbeiro pra fazer mal pra ninguém não, tá, gente? Eu já morria de medo, né? Só que eu queria saber quem eu era. Queria saber por que eu via coisas, por que eu sonhava e acontecia. Arabarque santo, líder, arabarque tiar, camolabarque santo. O inimigo tá me atacando. Então, eu fui num lugar por uma amiga.
As amigas da gente sempre é muito legais, né? Os amigos sempre levam a gente num lugar legal, né? Aí eu fui, cheguei lá e eu perguntava se é casal, olha que pergunta. E eu perguntava se eu era, o que é por que eu sonhava. Eles me trataram mal, viu? Naquele lugar, me trataram mal. Eu saí de lá. Passou. Aí minha mãe me levou num lugar que era um macumbeiro, porque a minha mãe acreditava nessas coisas, né? Essa parte é tão ruim de contar. Minha mãe me levou. O homem era cego. Aquelas superstições. Ali eu fui pra... porque eu queria parar de fumar. Aí eu peguei o charuto, botei na boca. Ele mandou pegar o charuto e botar na boca, que eu ia parar de fumar. E eu foi endemoniada. Ali entrou demônio em mim. Parar de fumar? Ah, não. Que parar de fumar que nada, gente. Dali eu comecei a beber. A beber mesmo e fumar. Prostituição. Vocês sabem que tudo que é prostituição. O que é prostituição? Prostituição é você ficar com um, ficar com o outro, você não ter compromisso com ninguém. Você é uma prostituta. Além do mais, uma prostituta, verdadeiramente, aquela uma que ela é paga, ela tá vendendo o corpo dela para ela viver. Agora a gente que fica com outro, que fica com todos, né? Fica com um, namora outro. Isso aí é prostituição. Isso aí é prostituição. E é isso que Satanás quer fazer. Fazer com que a gente se prostitui. E a vida, para mim, e eu fui andando para trás, e bebendo. Quando eu tinha virado uma alcoólatra. Só que eu só conseguia. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim. Mas eu tinha um vazio que era algo assim que doía. E continuava sendo rejeitada. E quanto mais aquele vazio eu ia me jogando mais na lama. Quanto mais eu me jogava mais na lama. Me jogava mais na lama. Até que eu começava a ir na igreja. Eu comecei a ir na igreja direto, sabe? Aí eu comecei a ver aquilo, eu ia para a igreja católica, porque até então eu era espírita, eu era católica, né? Porque tem muita gente que são cristãos, são pessoa católica mesmo, vive dentro da igreja, vive os princípios de Cristo, mas tem muitos, como eu, que vive com o pé no espiritismo e dentro da igreja, né? Vai na católica e vai no espiritismo. E eu, para vocês terem uma ideia, eu decorei. Hoje não, hoje eu nem lembro mais. Mas eu estava tanto dentro da igreja que eu decorei a missa. Tudo que o padre falava, eu já sabia o que o padre ia falar. Só que algo que eu não entendi, o padre dessa igreja que eu ia, ele sempre dizia, estão indo no centro espírita e tá vindo na igreja. Tá vindo no centro espírita, estão indo no centro espírita e estão vindo na igreja. Deus tá vendo. O que eu fiz? Parei de ir na igreja.
e fiquei indo no centro espírita. Só que eu não ia no centro espírita, eu ia no centro espírita da Mesa Branca. Ali Deus usou. Deus usou eles ali para falar comigo. Porque eu adorava ir em cartomante. Eu queria saber o futuro. Eu queria saber o que ia acontecer. Porque resposta pelo que eu era, que eu vivia, eu não tinha. Eu não tinha resposta. Então eu ia lá na cartomante, ver se eu ia casar. Tudo isso que todo mundo faz. Dentro desse centro espírita, me ensinaram que eu não podia ir nesse lugar. Dentro desse centro espírita, me ensinaram que eu não podia ver meu futuro. Tudo bem. Eu não fui mais. Não. Falei, não, não pode, não pode. Aí passou e eu comecei a falar com Deus. Eu tava totalmente, eu queria morrer, na verdade. Eu só não tinha coragem de cometer suicídio. Porque eu tinha ganhado um livro de um amigo que, quando eu falava para ele que eu queria me suicidar, ele me deu esse livro. Então, esse livro falava, até esse livro tá com uma pessoa que eu salvei, eu cortei a corda do pescoço dela, para ela não morrer. Eu dei para ela não tentar de novo. Ali nesse livro, falava o que acontece se a pessoa comete o suicídio. A pessoa fica vendo acontecer. Aí falava de uma mulher que estava sofrendo muito. Isso eu guardo, essa parte eu guardo muito. Tinha uma mulher que ela estava... O marido batia, ela passava necessidade, ela tinha filhos, ela passava por muitas lutas e ela se jogou na linha do trem. E essa mulher passou até o dia da morte dela, vendo ela se jogando e eles catar os pedaços. E de um advogado também, que no livro cita que essa parte eu lembro. Tem outros que eu tô lembrando aqui, eu vou falar para vocês. Que ele estava com câncer e ele deu um tiro na cabeça dele. Então, nesse livro, ele ficava repetindo até o dia. Outros foi que tomou veneno. Então, essa pessoa tinha tomado veneno e ela começava a ouvir dentro do túmulo vozes e ela procurava uma saída dali e ela não conseguia achar a saída. E os bichos comendo e ela via aquilo. Então, por isso que eu não cometi suicídio. Por causa, graças a esse foi meu amigo. Esse posso ter certeza que foi meu amigo. Porque senão eu tinha cometido um suicídio. Porque eu tive veneno para tomar. Minha mãe tirou da minha mão. Então, eu falo assim, a gente vai, e eu fui passando por essas etapas da minha vida. E eu comecei a falar com Deus. E de repente, eu continuava, eu era cuidadora, aí eu tava cuidando já eu não vou citar o nome das pessoas, que ele já faleceu, e eu moro na casa do filho dele hoje, junto com eles aqui, que essa é outra, eu chego ali. Então, essa pessoa, eu via ele durante a noite, ele não andava, porque estava com Alzheimer. Eu via o espírito dele andando dentro da casa. Eu sonhei com o velório dele. Eu sonhei com a enchente que ia dar na rua da minha casa. Então, era tão surreal. E o pai das minhas filhas, eu sonhei de mão dada. Eu estava com um homem indo no velório, mas eu não vi o rosto do homem. O dia que aconteceu, que foi em 2005. Foi em junho de 2005 que o sonho idêntico. Fazia 6 meses que eu tava morando junto, porque eu não queria casar. Porque a minha mãe tinha morado junto. E eu via minha mãe apanhar. Então eu não queria isso pra mim.
Então eu tinha medo. Na verdade, eu tinha muito medo, sabe? De sofrer, medo do que pudesse acontecer. Então a minha mãe apanhou muito na vida dela e eu não queria aquilo. Então, quando eu encontrei ele, eu falei para ele que Deus abençoasse. Eu ainda falei para ele. Falei, olha, que Deus, Pai, Deus, Filho, Deus e Espírito Santo nos abençoe. Porque eu não vou casar. E ele era divorciado. Hoje eu sei que isso é pecado, né? Isso é pecado. Só que eu fui morar junto com ele. Eu sempre vivi algo muito estranho. Muito. Tirando o sonho. Até então eu ainda ia lá no centro, que falou que eu não podia ir no ver cartomante. E nem em Bezedu, essas coisas. Bom, eu tô resumindo, porque é muito longo. Se eu for contar uma vida inteira, vai ser difícil. Quando foi, eu fui e comecei a ter muita luta, sabe? Só que eu, por vergonha do que os meus vizinhos iam falar de mim, me chamar de vagabunda, palavras, de perdão pela palavra, que iam falar mal, eu fiquei. E disso eu tive 2 filhas, só que foi lutas e lutas e lutas e lutas e eu não entendia nada. Só que teve uma prima, que ela foi só essas 3 vezes na minha casa, nunca mais ela foi. Ela chegou e disse que o Senhor tinha um propósito para mim, na minha vida comigo, um chamado. Ah, debochei, eu ri, acho que já falei em outros vídeos. Eu ria dela, sabe? Eu ia totalmente dela. Eu dava gargalhadas. Depois, eu falava, esse povo crente tem uma mania de falar que Deus me mandou, que Deus falou, e Deus não falou nada. Por que não fala comigo? E realmente, gente, vai brincar com Deus, vai. Brinca com Ele. Brinca com Ele, que Ele é fogo consumidor. Quando começou a acontecer tantas coisas na minha vida, primeiramente, eu comecei a ser expulsa do lugar onde eu estava, né? A árvore na minha casa pegou fogo sem ninguém pôr. O meu vizinho se enforcou. E eu via. Olha que coisa. Se eu falar para vocês que eu entendo isso hoje, eu não entendo não, tá? Eu via a minha mãe falecida. Passava na porta da minha casa e entrava na casa do vizinho. Ela passava na minha casa e entrava na casa do vizinho. Ela passava na minha casa e a minha mãe não entrava na minha. Quando um dia a mulher dele gritou. E a gente não estava se falando. E eu fui socorrê-lo. Ele estava com a corda no pescoço. E eu cortei ela, segurando, e eu cortei. Mas mesmo assim, depois veio Levante Sobre Mim. E foi para ele que eu dei o livro dos suicidas. Tá bom. E eu vivendo tudo isso meio louco. Não era normal. Antes, deixa eu lembrar. Minha mãe me levou numa igreja evangélica. Eu não lembro o lugar. Foi num bairro na minha cidade. Aquele dia eu caí no chão e o pastor tinha tirado tudo que tinha sido jogado sobre mim. O que eu tinha pegado nesses lugares, sabe? Só que Deus não trabalha em você assim de uma hora para outra, não. Eu tô com 50 anos. Eu tive chão ainda. Aí a minha mãe me levou nessa igreja. Eu sei que eu caí no chão lá. Foi tirado tudo quanto era demônio dali. Mas só que eu continuava tendo as visão. Eu continuava vendo as coisas. Eu continuava sonhando. E eu não entendia nada. Só que o único lugar que eu ia era no centro espírita da Mesa Branca. Quando eu tive as minhas filhas, eu não queria que as minhas filhas vissem espírito. Eu não queria que elas fossem como eu. Então eu parei de novo. Eu falei, a culpa era do centro espírita. Não vai, eu não vou mais. E eu parei de ir. E eu fui para a igreja. Quando eu fui para a igreja, minha filha caiu doente. Ela ficou 2 meses. Que não parava nem água no estômago dela. Ela vomitava verde com um pedaço de sangue. Porque ela não... Ela eu nem sabia, eu tava boba. Mas era já Deus trabalhando.
Eu internei ela no hospital. O médico fez um monte de exame, falou que a minha filha não tinha nada, que a minha filha era mimada. E eu nada de entender. Ou eu levo ela lá no centro espírita de novo. Aí falou que tava com ela saindo. Tá bom. Que tava nela, tinha saído, que ela tava, e nunca mais ela ficou ruim. Passou. Nós tínhamos uma firma, a minha firma, a gente levou um golpe. Fomos golpeados. Deram um golpe, né? Estelionato. Aí que a minha vida virou do avesso mesmo. Procurava a polícia, parecia que eu estava dentro, não achava socorro. Polícia, tudo, família, todo mundo virou as costas. Por isso que eu estou na casa do meu patrão. Porque antes de acontecer, Deus tinha mostrado eu dentro da casa dele. E ele abriu as portas da casa dele. Família, todo mundo, sabe? Em vez de ajudar, só justiça, nada. Podia procurar, podia gritar, socorro, socorro. Sabe quem me socorria? Era Deus. E eu continuei no centro. Aí eu fiquei 2 meses assim, que eu não comia, só bebia água, fumava e café. Aí eu fui lá. Aí eu comecei a ir para receber paz, porque eu ia totalmente. Mas só que tinha coisas erradas também de gente que estava jogando em mim, né? E só que eu comecei a ouvir uma voz. Ela falava assim: olha, aqui não é teu lugar. Esse não é teu lugar. Aí eu fui a primeira vez ouvir essa voz. Foi a segunda. Ouvi, aqui não é seu lugar. Foi a terceira. Aqui não é seu lugar. Foi também, então não vou mais. E não fui. Então, eu já não conseguia nem saber como é que eu conseguia parar em pé. Eu só ficava de pé por causa das minhas filhas, que era pequenininha. Dobrei meu joelho na cama e falei: e aí, Senhor? Eu sei que o Senhor não vai descer do céu, mas o Senhor vai enviar alguém para me tirar, para falar comigo. E eu tava com o meu, que até então era meu marido, meu companheiro, né? E eu peguei e falei assim: eu preciso de uma resposta. Aonde que o senhor quer que eu sirva, que eu vou servir? E nisso, olha, falar pra vocês, olha, eu tô com 32 minutos. Eu não quero que fique longo esse vídeo. Eu pedi para o Senhor, porque aí eu vim para casa, aqui eu não tinha mais casa, eu não tinha mais móveis, eu não tinha mais firma, eu não tinha mais nada. Perdi tudo. Tudo, da noite pro dia, assim, ó, puff, acabou tudo. Vai pra lona, pro deserto. Só que antes disso, eu fui testada. Imagina na tua porta todo dia alguém te pedindo roupa, comida, sapato, água, pedindo pra criança. Era tudo. E eu falava, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Nossa, depois que eu mudei nessa casa, estão achando que eu sou rica. Mas na verdade eu tava, né? Porque eu tinha meu. Nós tínhamos uma firma, nós tínhamos funcionários. Quer dizer, né? E eu tinha de tudo dentro da minha casa, eu tinha tudo. Eu tinha uma fartura, louvado seja Deus. E tudo que eu tinha, eu punha naquele prato, eu dava. Ai, eu gostava de fazer um banquete. Porque se você vir na minha casa, se eu for cozinhar, eu vou fazer um banquete. Eu gosto de cozinhar assim. Eu gosto de, mesmo que seja comida simples, eu gosto de fazer um pouquinho de tudo. Eu gosto que come, vira um restaurante, né? Então era isso, que tudo que eu podia dar, eu dava. Eu cheguei a pegar, sabe? Eu não tinha ali na hora. Eu já cheguei a abrir o cofrinho, tirar o dinheiro e dar pro homem. Porque ele falou que os filhos dele não tinha leite para beber. Então Deus foi usando para me testar. Quando eu cheguei nesse amigo aqui, para ficar aqui com as minhas filhas e com meu marido, né? Que até é meu companheiro. De todo jeito ele era meu marido. Aí eu falava assim, gente, eu pensava em alguma coisa que eu queria comer quando ele batia na porta e trazia para mim. Falei, você ouviu falar? Não. Falei, porque aí acabei de falar aqui dentro. Olha, o Senhor foi mostrando e eu caindo. Aí eu comecei a pedir para ele que eu precisava
Eu precisava comprar shampoo, eu não podia depender dele para tudo. Coisas básicas, né? Que a gente precisa, mulheres precisa, né? E eu comecei a falar, nossa, se tivesse um emprego, alguma coisa que eu pudesse fazer, que eu ganhasse meu dinheirinho. Quando eu comecei a sonhar com uma mulher pelada, uma senhora idosa, andando dentro de uma casa e eu correndo atrás dela. Passou outro dia, eu sonhei com uma jovem e uma idosa, loira do olho azul, as duas, que estava me procurando. Gente, vocês não acreditam. Me para na porta, as duas, para me oferecer emprego, se eu queria dar banho na tia da jovem, né? E na irmã dessa mais velha, que eles precisavam. E eu fui para ganhar meu dinheirinho, para não faltar nada para mim e nem para minha filha. Mandaram eu ir atrás de Bolsa Família, tudo. Não fui, porque eu via dentro de mim. Não faça isso. Aí o meu marido vai, você tem orgulho, você é orgulhosa. Eu falava assim, eu tô ouvindo uma voz dentro de mim que não é para mim fazer isso, eu não vou fazer. Eu falava, você é louca. E ele só se perdendo. Tá, eu fui, aí depois, no dia que eu pedi, veio uma pessoa, me levou pra igreja, eu fui. Só que na igreja, foi pra minha capacitação pra ver os erros da igreja, tá, gente? Eu não vou falar mal de ninguém, porque o Senhor não permite. Mas o Senhor me capacitou nisso. Eu tenho que falar a verdade. Dentro da igreja, falam mal dos outros, não pode. Não pode a hora que acaba o culto, ficar aquela rodinha. Ai, sabe, fulano não tá vindo na igreja. Ah, porque... Gente, não faça isso. Vão no culto, ore, adore, glorifique, exalte o nome do Senhor, que é para isso que Ele quer. Não é pra gente fazer rodinha para fora. Depois, a paz do Senhor, cada um para sua casa. O teu refúgio é o teu quarto. Fecha a porta dele, dobra o teu joelho e fala com o teu pai em secreto. Para que vocês venham falar com ele, chorar. Porque nós também não pode depender do outro, gente. Oração é individual. Por que eu tô falando isso? Porque até onde eu tenho contato, tem muito mais coisa, mas eu tô abreviando. Na pandemia, foi que eu falei, realmente o sonho aconteceu, eu vi exatamente igual as pessoas de máscara, tudo aconteceu. E eu fui pega no momento que eu tinha que confessar. Essa parte eu não vou dar aqui, eu preciso da pessoa estar junto. Não cabe mim dar o testemunho, tem que ser com a permissão. Então, na pandemia, eu tive um encontro verdadeiro com Jesus, que ele me explicou o porquê. Porque não tinha um homem que falasse para mim o porquê de tudo. Aí começou o meu deserto, o meu chamado, o sobrenatural, e eu entender que o golpe do estelionatário, da pessoa que me roubou, que a polícia, tudo, que era para mim perdoar, que tudo era Deus para trabalhar em mim, para mim entender o perdão e também para mim entender que tudo que você faz, você vai pagar. Todos os erros da gente, a gente vai passar pela mesma dor do outro para que a gente venha entender a dor que o outro sente. E é pra gente não fazer nada errado mais. Se arrependeu, não volta para trás mais. Não olhe para trás, vai para frente. O inimigo vai te tentar. Vai. O inimigo vai querer que você volta. Não volta, não. Bom, continuando. Então, para mim, Deus nunca deixou faltar nada. E eu não entendia. Não é orgulho. Eu aprendi a viver com pouco. Eu aprendi a viver com humildade. Eu aprendi
que o valor não tá numa roupa cara, no valor de uma roupa que eu visto. Eu posso vestir qualquer roupa. Eu pus essa blusa aqui, ó, que eu usei ela 2 vezes só até agora. Não tá. Você sabe por que eu só usei ela 2 vezes? Porque a limpeza, a minha roupa é interna. É o meu coração limpo, verdadeiro, puro. Eu não posso ter ódio, eu não posso ter mágoa. Eu tenho que perdoar. Porque essas pessoas que me ferem, essas pessoas que me fizeram mal, elas têm o direito de se arrepender e de receber o perdão. Porque se elas se arrepender verdadeiramente, elas são perdoadas. A roupa que eu uso não faz o meu caráter. A roupa que eu uso não vai dizer quem eu sou. Porque eu aprendi que eu tenho que rejeitar o mal. Eu não fumo mais. Não é para minha glória, não. É para Cristo. Eu não bebo mais. A glória é para Cristo. A glória é para Deus. Eu estou, no momento, guardada, sendo noiva de Cristo. Porque mesmo eu tendo as minhas 2 filhas, depois que eu tive o encontro com Jesus, como meu companheiro não quer mudar, não quis mudar, nós estamos separados. Separados de corpos, separados, só que nós conversa. Ele continua porque o Senhor está trabalhando nele. Porque para ele é muita loucura. Porque você viver o que eu vivo é loucura, é ser doido. Mas essa loucura, ela é real, ela é verdadeira. Essa loucura que eu vivo é a libertação de Cristo que está em mim, para mim é a salvação eterna. Se ele quer ficar comigo, ele tem que se limpar. Se ele quiser, para que agora eu venha fazer as coisas certas. Eu, como noiva de Cristo, como igreja de Cristo, alabarque santo rida, alabarque santo Deus. Eu tenho que estar limpa. Eu não posso chegar aqui e falar para vocês de qualquer jeito. Eu não posso mentir. Eu não posso querer amar o dinheiro mais do que Jesus, do que Deus. Eu não posso. O Senhor me ensinou de um jeito humilde, diferente. Passagem da Bíblia. Passagem da Bíblia. Passando por tudo e compreendendo de um jeito atualizado. Não é para perdição, não, essa atualização. Aquele que ama Cristo, aquele que quer Cristo, vai ter que deixar renunciar a sua própria carne. Renuncie a tua carne. Renuncia. Para que o Senhor venha pela tua salvação. Quando Jesus Cristo lá naquela cruz, passando toda a humilhação, sendo cuspido, sendo humilhado, sendo pregado na cruz do Calvário. Ele queria. Não, ele foi o Cordeiro. Porque não é na Páscoa que foi passado para Moisés de assar o cordeiro, de comer as ervas amargas, que o cordeiro, que seria a expiação dos seus pecados, para que todos viessem se purificar, era a purificação? Era a purificação, né? A purificação. Até que o templo foi corrompido pela ganância, pela mentira e pela idolatria. Porque o Senhor Jesus, foi isso que ele pregou. Ele foi pregado numa cruz, sabendo que ele ia ser, porque ele era Deus. Ele podia ser livrado da cruz, podia sim. Mas por amor a mim e você, ele foi até o fim da cruz. Ele deu a vida dele por mim e por você.
Não existe mais o cordeiro para a expiação do pecado. O sangue do cordeiro é Cristo. Quando ele foi entregue na Páscoa, foi o cordeiro perfeito, sem defeito, sem pecado, para que nós viesse aceitá-lo como único Senhor e Salvador, para nossa salvação eterna. Ele não ressuscitou ao terceiro dia, ele subiu aos céus, ele não está sentado à direita de Deus Pai. Alabar que santo Deus, santo, aleluia. Ele não está lá sentado à direita. O Cordeiro, sem pecado, que é só ele que é digno de abrir o selo, porque não existe um homem na face da terra capaz. E é ele que está selando os escolhidos dele, todos os que vão receber o selo da salvação eterna. Foi para isso a minha capacitação, para deixar tudo que eu aprendi de errado para trás, para que eu não vive na carne. Carne de porco é pecado. Carne de porco, Deuteronômio 14, lê lá. Lê lá o que vocês podem comer, o que não pode. Para começar, o sacrifício da carne, nós temos que mudar os nossos hábitos. Nós temos que mudar tudo. Porque Jesus está à porta. Ele está chamando. Ele está vindo buscar a sua igreja. Está mais próximo do que a gente imagina. O tempo está correndo. O tempo está correndo. O relógio, ó, não para de girar. As horas voam, o dia passa, a noite, nós estamos cansados. Só que nós temos que se arrepender verdadeiramente do nosso pecado e começar a dizer não. Se você mora junto, se a divisão dos 5 dentro da casa, que vai ter 3 contra 2 e 2 contra 3, nós já estamos vivendo isso. Porque os que aceitam, se 3 aceitarem Jesus como seu único Salvador, 2 não. Aí você vai ser atacado. A perseguição que eu falei que eu vivia lá atrás, eu vivo até hoje. O inimigo não quer que você aceite Jesus. O inimigo não quer que você seja salvo. O inimigo quer tirar a tua salvação eterna. Viver cada dia como se fosse o último. Nós fomos entregues como Deus entregou o próprio Filho para o nosso pecado. E aí, você vai querer viver nesse mundo aqui que nós estamos? Ou você vai querer aceitar Jesus e pagar o preço? Olha, eu sinceramente não sei o dia, a hora, porque só o Pai sabe. Tá? Aprende a renunciar. Tô com roupa nova ali dentro do guarda-roupa. Não tô nem usando. Eu tô tentando me limpar. Por quê? Eu não tô apegada mais nas coisas materiais. Eu não tô mais apegada a tudo que o mundo me oferece. A minha escolha é Jesus. E a sua? Quer estar comigo? É Jesus. Vai estar junto. Aonde eu tenho que entrar, ele tem que estar na minha frente. Porque aonde ele não entra, não me cabe estar. Aonde a pessoa está buscando oração no outro, para com isso. Para com isso. Para. A oração é individual, a busca é individual. O outro pode te ajudar no começo.
Só que você vai ter que... Eu tive que aprender sozinha. O que eu tô falando pra vocês não foi não foi o ser humano que me ensinou, não. Se eu gravo o vídeo, eu ponho aqui. Se não for vontade do Senhor, eu vou sofrer. Ele fala não. O primeiro vídeo que eu gravei pro TikTok hoje, eu gravei segundo a vontade de Deus, não foi a minha. E eu quis fazer outro vídeo. Ele não permitiu. Esse vídeo que você vai assistir é para mudar a tua vida como o Senhor mudou a minha. Não é pela riqueza da terra. Porque aí vocês vão se surpreender ainda comigo. Com o que Deus tem feito na minha vida para salvar a sua. Tudo que Ele faz na minha vida para a glória dele. É para Ele, não para mim. Para que você venha acordar da vaidade desse mundo, da luxúria desse mundo, de tudo que Deus pode te dar. Não tá aqui não, tá no céu. Tá na Jerusalém celestial, o novo céu e nova terra. E agora eu não posso falar, porque vai ter outro testemunho. Agora eu tô falando para vocês. Busque Jesus. Seja no quarto, gente. Dobra o teu joelho. Senta. Fica de pé. Mas aceite Ele como único Senhor e Salvador. Porque quando Ele me batizou pelo Espírito Santo, eu nem sabia que eu era batizada pelo Espírito Santo. E homem nenhum quis aceitar o Espírito Santo que estava em mim. E colocar aquilo para mim era loucura. Uns falam que é demônio. Falar a verdade, é isso que você ouve. Do mesmo jeito que Jesus ouviu. Outra coisa, o Espírito Santo que está em mim é invejado. Invejado daqueles que não têm. Eu tive que descobrir, por Cristo Jesus, que o Espírito Santo era em mim. Que eu não tinha espírito maligno, não. Você é capaz de falar a verdade? Você é capaz de assumir que você adulterou? Você é capaz de assumir que você roubou? Você é capaz de assumir os teus erros perante os homens? Eu sou. Eu sou. Porque eu não devo satisfação para os homens, mas eu devo o arrependimento meu verdadeiro, confessado em público para Deus. Para que Ele transforme a vida, você tem que confessar teus erros. Para você ser mudada a tua vida, você tem que confessar tudo que você faz de errado. E vou te falar, não é fácil não. Porque é aceitar o Senhor Jesus e ter verdadeiramente o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus, o fogo que queima dentro de mim agora, é ser tratado como louco. Só que eu prefiro ser louca e dizer não ao pecado, não. E só pedir a misericórdia do Senhor.
E se eu viver, é para a glória do Senhor Jesus Cristo Nazareno. E se for para mim morrer, que seja para a glória dele, mas eu não morrerei. Eu serei arrebatada, porque eu creio que eu serei arrebatada quando Jesus voltar. Eu creio que todas as renúncias que eu estou fazendo aqui, mesmo a hora que eu contar o testemunho maior que vocês vão ver, vocês vão ouvir eu narrar ele. Vocês não vão ver a minha cara. Vocês vão ver eu narrar. E não foi dinheiro humano. Não foi dinheiro roubado. Não foi Deus. Para que as pessoas se arrependam. Porque tem gente já que tá sabendo da minha bênção, do propósito, e estão ficando tudo pirado. Sabe por quê? Porque ninguém acredita em milagre. Porque ninguém acredita o que Deus é capaz de fazer verdadeiramente. Ninguém acredita. Pregam, falam, mas duvidam. E para você viver isso, para ir para a salvação eterna, para o grande dia de Jesus Cristo descendo, ai, lindo, maravilhoso, descendo pelas nuvens, para buscar a sua igreja, a verdadeira, aquela que renunciou tudo desse mundo, tem que crer, tem que acreditar, tem que ser taxado de louco, mas seja louco para estar com Cristo, seja louco para estar no céu, seja louco e viva de verdade, não viva a mentira que o inferno te oferece, não. Porque o que ele quer te dar é migalha. O tesouro é no céu. Quem já teve a visão do céu sabe que é linda. Tanto por fora. E eu tive só por fora. Por dentro é só por Apocalipse mesmo. A visão. Lendo. Então, faça a escolha de vocês. Eu contei o meu testemunho para que vocês venham ser mudados, para ser transformados, para que Jesus venha fazer parte da tua vida. Ele é minha videira, ele é a sua videira. Venha fazer parte dela, que ele vai te limpar. Ele vai te limpar inteirinho. Agora, as que não querem, vai secar e vai ser queimada no fogo eterno. A escolha é de cada um. Eu não posso mudar nada. Eu só posso falar a verdade. E aqui tá a verdade. Eu nem peço para ninguém curtir meus vídeos. Eu não peço nada, porque a glória é de Deus. A palavra é dele e é para ele. Ele não precisa de curtida minha. Ele não precisa ser curtido. Mas ele precisa ser visto. Ele precisa ser visto. Se vocês ver, assistir, gostar, amém. Que o Senhor abençoe e abra a visão de vocês. Se vocês quiser falar alguma coisa, pode falar. Pode chamar, não tem problema que alguém por aí que eu sou louca, não. Tô acostumada. Ligo não. Sou louca, mas eu tenho Cristo. E isto me basta. Tá? Isso basta. E que te basta? O que te basta? Você ter uma casa linda, maravilhosa e ser infeliz? O que te basta? Ter todo o dinheiro que o mundo te oferece e ser infeliz? O que te basta? O que basta um ser humano ser feliz? Para mim é Jesus.
Que a graça e a paz dele esteja com todos. Esse foi um pedaço do meu testemunho. Logo, assim que o Senhor permitir, eu gravarei o outro. Que fique a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém?